Bem, boa tarde a todos. Na verdade, nesse momento, eu quero prestar primeiro solidariedade a todos os parlamentares aqui presentes. E eu não quero me sentir aqui absolvido quando tantos, em tese, foram condenados. Eu não consto ainda, imagino eu, em algum processo. Mas o que nós estamos defendendo aqui são princípios. Eu acho que ficou claro, tanto pelo que o Marcel falou, como pelo Felipe e aqueles que vão nos secundar, que há uma preocupação no estabelecimento de um padrão, e um padrão que atropela a Constituição e o Estado de Direito. Quando você observa que mais de 20 parlamentares da oposição, de nenhum outro espectro político ou ideológico que milita politicamente no nosso país, são alvos, né, do Poder Judiciário em função do crime de opinião, alguma coisa está errada na nossa democracia. E essa pergunta retórica nos remete a uma situação de fundo que todos nós imaginávamos, como o ar que respiramos, que isso estava equacionado na história do Brasil, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de opinião, que é a liberdade de se posicionar e fazer a crítica sem medo, sem estar tolhido, sem estar jungido, sem se sentir ameaçado. Se essa liberdade está sendo retirada dos cidadãos brasileiros sob o manto da proteção à Constituição e ao establishment, é evidente que essa democracia precisa ser fortalecida com o restabelecimento da normalidade democrática, porque não se admite que a democracia seja rasgada, vejam, senhores, em nome da democracia. Que o Estado de Direito seja ultrapassado, imaginem só, em nome do Estado de Direito. Que os direitos individuais sejam relativizados e deixados de lado em função de excepcionalidades que perduram ao longo do tempo indefinidamente, sem que tenhamos uma luz no final do túnel. Quando o Felipe falou aqui de 1000 anos, essa é a impressão que nós temos, né, de uma noite sem fim, né? Mas não são 1000 anos, Felipe, são quase 2000 dias, são mais de 5 anos, em que se estabeleceu nesse país um inquérito inquisitorial, porque não se levou em consideração a questão da impessoalidade, houve uma escolha específica de um juiz. Não se leva em consideração o devido processo legal pelas razões e fundamentos que já foram aqui declinados por aqueles que me antecederam. Mas, sobretudo, talvez o mais importante, é a imparcialidade necessária para que nós tenhamos fé no sistema judiciário. Todos nós aqui defendemos a Constituição brasileira, queremos preservá-la e a integridade e a rigidez dos poderes que estão claramente estabelecida na nossa Constituição, a independência e a harmonia entre eles e que não haja ultrapassagem de prerrogativas. Quando se fala no princípio da inviolabilidade dos mandatos parlamentares, não se faz de uma forma leviana. Por que da inviolabilidade? Para que o cidadão empoderado pelo voto popular, que é o mais importante numa democracia, tenha a condição e a capacidade de ser livre no exercício do mandato. Não ter antolhos, não ter amarras, não ter condições que o impeçam de exercer o seu mistério, a sua condição de parlamentar. E essa inviolabilidade vem sendo ultrapassada a todo momento. E olhem que o grande embate que nós estamos debruçados e delineados, e está se delineando nesse momento, é do controle da informação por aqueles que querem colocar um viés ou uma visão de um espectro ideológico sobre o conjunto da sociedade. Ou seja, a distopia de George Orwell passa a ser realidade no Brasil. O grande irmão, o Ministério da Verdade, aqueles que se acham dono da vontade da população, que querem de forma, talvez eugenista até, fazer uma depuração no espectro político e permitir apenas aqueles que eles acham confortáveis de conviverem. Aqueles que não criticam, aqueles que não se posicionam, aqueles que não apontam os erros, aqueles que não querem aperfeiçoar
eventualmente o sistema que está distorcido. Então, momento grave que o país passa. Mas mais grave ainda é se calar. O pior pecado é a omissão. E aqui reitero o que disse no início da minha fala, minha solidariedade aos meus pares, parlamentares de todo o Brasil, empoderados e fortalecidos pelo voto popular. Esse é o mandato outorgado pela população brasileira. Essa é a essência da democracia e o direito de, representando o povo, expor suas ideias, contraditar, porque nós estamos diante de uma situação em que muitos admitem a forma totalitária de sufocar a palavra, mesmo que usada injustamente. Mas nós não. Nós defendemos que quanto mais palavras, que quanto mais contraditório, que quanto mais discussão, que quanto mais posicionamentos opostos, maior liberdade para que a população possa fazer o seu juízo de valor, avaliando e se posicionando em função dos fatos. Não é possível que se mantenha um inquérito em sigilo quando vemos claramente que é um padrão. 20 parlamentares, e acredito que serão outros ainda, que nós conheceremos ao longo do tempo. Eu quero que fique claro para a população brasileira, quase 20 parlamentares da oposição sobre a égide de um inquérito inquisitorial. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito, para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. Muito obrigado, senhores. Bem, senador. Boa tarde a todos. Os senhores se lembram como tudo começou? Começou com um inquérito contra uma revista, a revista Cruzoé, que ousou fazer uma denúncia que atingia membros do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito ilegal, inconstitucional, baseado num artigo do regimento interno que a procuradora-geral, à época, disse que não havia sido recepcionado pela Constituição e que permitiria que o Supremo abrisse inquérito contra crimes, em razão de crimes cometidos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pudesse ameaçar os seus ministros, né? Quando ela já havia dito que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, toda a imprensa se voltou contra essa decisão, porque atingia um veículo da imprensa. E sabe o que nós fizemos? Nós que estamos aqui, parlamentares, muitos à época nem eram os parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos, nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa. Nós defendemos a liberdade da imprensa. Como a reação por parte da imprensa e da sociedade foi grande, eles recuaram, mas não encerraram o inquérito. Eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito, então, em parlamentares. Foi assim que esse inquérito, que já dura quase 2.000 dias, mais de 1.800 dias, perdura até hoje, com a complacência daqueles que deveriam se manifestar a favor da liberdade de expressão. Aqueles que sofreram um princípio de perseguição e foram defendidos pela sociedade e pelos parlamentares e pelas pessoas que hoje são vítimas desse mesmo inquérito. Portanto, eu me dirijo aqui, em primeiro lugar, à imprensa. Vocês precisam fazer o seu papel. A imprensa, ela é um poder muito grande. E a imprensa, ela pode ajudar a salvar, isso sim, a democracia. Não é um ministro que conduz inquéritos ilegais que salva a democracia. A sociedade, a imprensa tem meios de ação para salvar, ajudar
a salvar e preservar a democracia. Então, faço um apelo à imprensa que abra os olhos, porque vocês já foram alvo e muitos de vocês já começam a ser alvo novamente. Folha de São Paulo ali, um Estadão aqui, alguma crítica, uma matéria que tem que ser derrubada, um jornalista que tem que ser calado, e eu estou falando só da grande mídia. Não estou falando dos jornalistas que estão perseguidos fora do país, que estão exilados, buscando proteção em países onde a democracia ainda existe e em que direitos e garantias fundamentais ainda são respeitados. Então, eu quero dizer que esse inquérito, ele precisa ser aberto, o sigilo precisa ser levantado, porque nós, por meio até dos nossos advogados, não temos acesso a esses inquéritos. Até no meu caso, meus advogados têm acesso a partes do inquérito que dizem respeito apenas ao meu nome. Mas nós somos acusados de... Agora, a nova narrativa que está sendo criada é uma organização criminosa internacional conduzida pelo Elon Musk para destruir e atacar a democracia do Brasil. Isso é uma coisa... parece o teatro do absurdo. Mas é isso que está sendo montado, construído e repetido pela ventríloga do ministro Alexandre de Moraes na Globo News. Que fica contando essas historinhas e nos acusando de sermos antidemocráticos. Porém, nós assistimos ontem o Bial dizendo que o Supremo Tribunal Federal praticou atos antidemocráticos e que isso precisa parar. Só que a narrativa ainda, para aqueles que admitem, falam, têm coragem de dizer que praticaram atos antidemocráticos, dizem assim, mas naquele momento era justificável. Agora precisa parar. Eu digo, senhores, em nenhum momento foi justificável.